Olá, pessoal! Neste momento daremos início à aula de pré-cálculo, o qual o tema a ser abordado será logaritmo. Objetivos da aula. Quanto aos objetivos da aula, pretende-se que ao final dos estudos você releia novamente estes tópicos, fazendo uma autoavaliação se entender ou não o conteúdo apresentado. Ou seja, será que você compreendeu o conceito de logaritmo? Será que você compreendeu as propriedades logarítmicas? Será que você compreendeu o conceito de logaritmo natural? Faça essa autoavaliação, ela é importante. Então vamos começar. Conceito de logaritmo. Então, dada esta equação aqui, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Ao expoente desta potência, damos o nome de logaritmo. Ao expoente desta potência, damos o nome de logaritmo. Então, eu posso dizer que 2 é o logaritmo de 9 na base 3. 2 é o logaritmo de 9 na base 3. Ou seja, dada esta equação aqui, 3 elevado ao quadrado igual a 9, eu posso dizer que 2... está aqui o 2, é o logaritmo de 9 na base 3. Isto equivale a isto. Mas eu também posso transformar esta expressão logarítmica nesta outra equação, fazendo 3 elevado ao quadrado igual a 9. Está aqui. Observe que toda vez que eu estou calculando o logaritmo, eu estou querendo achar o valor deste expoente aqui. Ok? Então vamos lá. Calcule o logaritmo de 8 na base 2. Bom, para isso eu igualo a x. Então, logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. Com isso eu tenho que 2 elevado a x é igual a 8. Observe que toda vez que estou usando o logaritmo, eu estou tentando achar o valor do expoente x aqui, Tudo bem? Então, 2 elevado a x é igual a 8. Assim, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Por quê? 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Mesma base, então x é igual a 3. Ok? Então, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Ou seja, o valor do expoente aqui que satisfaz esta igualdade seria 3. Entenderam, pessoal? Em símbolos. Em símbolos eu tenho isso daqui, Logaritmo de A na base B é igual a x. E eu posso escrever isso de uma outra maneira. Ou seja, b elevado a x é igual a A. Na sentença logarítmica, log de A na base B igual a x, eu tenho os seguintes nomes. A é chamado de logaritmando. B é chamado de base do logaritmo. E x é chamado de logaritmo de A na base B. Então, x é o logaritmo de A na base B. Vamos conhecer algumas propriedades e que são importantes nos logaritmos. Propriedade 1. Logaritmo de B na base B é igual a 1. Veja um exemplo. Logaritmo 6 na base 6 é igual a 1. Por quê? Porque 6 elevado a 1 é igual a 6. Propriedade 2. Logaritmo de 1 na base B é igual a 0. Veja um exemplo. Logaritmo de 1 na base 5 é igual a 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0
é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Ok? Então, sempre vai ser zero aqui. Resultado 1. Propriedade 3. Logaritmo de a elevado a y na base b é igual. O y cai, fica y vezes logaritmo de a na base b. Veja um exemplo. Calcule o logaritmo de 4 elevado à terceira na base 2. Então, eu tenho o 3 cai, fica 3 vezes logaritmo de 4 na base 2. Resolvendo esta expressão aqui, temos 3 vezes 2. Como eu achei esse 2? Calculando o logaritmo de 4 na base 2, que é a mesma coisa que você fizer 2 elevado a x igual a 4. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Mesma base, então x é igual a 2. Foi o que obtemos. Usei aqui o conceito, a definição apresentada anteriormente. Tá? 3 vezes 2 é 6. Solução. Outras propriedades importantes é a propriedade 6, logaritmo do produto. A outra, o logaritmo do quociente. E a outra propriedade é a mudança de variável. Então, logaritmo do produto. Logaritmo de a vezes c na base b é a mesma coisa que log de a na base b mais log de c na base b. E o ao contrário também vale. Log de a na base b mais log de c na base b é a mesma coisa que log de a vezes c na base b. Logaritmo do quociente. Log de a dividido por c na base b é igual a log de a na base b menos log de c na base b. O ao contrário também é válido. Log de a na base b menos log de c na base b é a mesma coisa que log de a dividido por c, a dividido por c, na base b. E uma outra propriedade muito utilizada é a propriedade 8, mudança de variável. Logaritmo de a na base b. E eu quero mudar esse logaritmo para a base k. Como eu faço? Aplico uma divisão. Logaritmo de a na base k, que é a base que eu quero achar, dividido por logaritmo de b, que é a base que eu peguei aqui, na base k. Ok? Veremos alguns exemplos sobre essas três propriedades. Logaritmo do produto. Então, calcule esse logaritmo aqui, ó. Logaritmo de 32 vezes 64, na base 2. Não é uma multiplicação? Não é um produto? Então, eu aplico a propriedade do produto. É logaritmo de 32 na base 2, mais logaritmo de 64 na base 2. Isso daqui é igual. Quanto que é logaritmo de 32 na base 2? Aplicando aquela definição vista lá no comecinho, temos. É 2 elevado a x igual a 32. 2 elevado a x igual a 32 é 32 é a mesma coisa que 2 elevado a quinta. Mesma base, então x é igual a 5. Faça em seu caderno, bem devagar esta conta. Mais log de 64 na base 2. Quanto que é log de 64 na base 2? Aplica aquela propriedade. 2 elevado a x é igual a 64. 64 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Mesma base, então eu tiro que x é igual a 6. 5 mais 6 é 11. Esse é o resultado desta continha aqui. Agora,
eu dou para você aqui um logaritmo, uma equaçãozinha aqui, e peço para você achar o resultado dela. Log de 20 mais log de 1 meio. Não é mais? O inverso também é válido. Então, aplicando aquela propriedade do produto, eu tenho que log é igual a 20 vezes 1 meio. Está aqui. 20 vezes 1 meio é a mesma coisa que 10. Então, eu tenho log de 10. Uma coisa interessante para se falar aqui é que toda vez que eu não apresento a base do logaritmo, significa que a base dele é 10. Então, eu tenho aqui log de 10 na base 10, que é igual a 1. Logaritmo do quociente. Logaritmo de 32 dividido por 64 na base 2. É a mesma coisa que log de 32 na base 2 menos log de 64 na base 2. Log de 32 na base 2 é igual a 5, pela definição. Menos e menos. Log de 64 na base 2 é igual a 6, pela definição. 5 menos 6 igual a menos 1. Resultado. O inverso também é válido no logaritmo do quociente. Então, log de 405 na base 3 menos log de 5 na base 3 é a mesma coisa que log de 405 dividido por 5 na base 3. 405 dividido por 5 dá 81. Então, teremos log de 81 na base 3. Aplicando aquela definição, tenho que é igual a 4. Ou seja, 3 elevado a x é igual a 81. 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Logo, mesma base, x é igual a 4. Esse cara aqui é o resultado. Ó, 3 elevado à quarta é 81. Verifiquei o fato. Mudança de variável. Log de 9 na base 81. Pessoal, no caso aqui, eu dei log de 9 na base 81. E eu quero transformar eu quero fazer uma mudança de variável. Eu quero calcular isso aqui na base 9. Então, eu aplico aquela regrinha, aquela propriedade. É log de 9 na base em que eu quero calcular, que é 9, dividido por log de 81, peguei aqui desta base, na base em que eu quero calcular, que é 9. Resolvendo esta continha aqui, log de 9 na base 9 é igual a 1. E log de 81 na base 9 é igual a 2. Resposta final, 1 meio. Bom, agora vamos falar de um caso especial de logaritmo, chamado logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Bom, sabemos anteriormente que logaritmo de a na base b é igual a x. Isso equivale a escrever que b elevado a x é igual a a. Aqui, b elevado a x é igual a a. Ok? Se eu trocar esta base aqui, ó, pelo número e, que é um número irracional, que é 2,718,281 e assim por diante, eu tenho a seguinte notação. Log de a na base e pode ser escrito como ln de a. O logaritmo na base e pode ser escrito como ln de a, que é igual a x. O e elevado a x é igual ao a. Então, ln é a mesma coisa que log de e. O e elevado a x é igual a. Vale a mesma propriedade do logaritmo estudado até o momento. Ok? A única coisa que eu mudei é a base, que agora não é mais um número comum, é um número irracional, é o e. E e elevado a alguma coisa é igual ao a.
Meu objetivo é achar o valor deste expoente. Bom, assim, ln de A igual a log de A na base E é chamado de logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Vamos ver alguns exemplos. Resolva esta equação para mim. Ou seja, qual é o valor de x que satisfaz essa igualdade? Pessoal, neste caso eu vou aplicar o quê? O logaritmo neperiano. Ok? Em ambos os lados desta igualdade. Então, ln de 2x, de 2 elevado a x, é igual a ln de 30. Resolvendo isso, temos está elevado a x. O x cai. Então, fica x vezes ln de 2, que é igual a ln de 30. Resolvendo esta equação aqui, o x está multiplicando. Então, eu passo o ln dividindo. Então, x é igual a ln de 30 dividido por ln de 2. Pessoal, com o auxílio de uma calculadora, é fácil achar a solução. 4,9069. Por favor, verifiquem o fato. Vamos a mais um outro exemplo. Resolva esta equação aqui. 4 é igual a x elevado a 0,2. Bom, aplicando ln em ambos os lados da equação, aplicando logaritmo natural em ambos os lados da equação, tenho ln de 4 é igual a ln de x elevado a 0,2. Vamos resolver este lado aqui. Então, implica que ln de 4 é igual, está elevado a expoente 0,2, ele cai. 0,2 vezes ln de x. Assim, temos que ln de x é igual a ln de 4 dividido por 0,2. Ok? Então, eu tenho que ln de x é igual a 6,93115. Mas eu quero achar o valor de x. Como ln de x é igual a 6,93115, por definição, eu tenho que ln, a base é e. Então, é e elevado a 6,93115 é igual a x. Por definição, eu obtive essa solução aqui, ó. Que, com o auxílio de uma calculadora, podemos rapidamente achar a solução. X é igual a 1,024. Referências da aula. Bom, todo o material teórico e todos os exercícios foram tirados deste livro. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!